estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre a sociedade colonial portuguesa. A gente vai ver como é que ela se organizou, como é que ela se construía, quais eram os indivíduos que faziam parte dessa sociedade. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Bom, primeiro que a gente tem que pensar que essa sociedade colonial, ela existia, né, em várias regiões, principalmente em situações econômicas diversas, todas elas nesse primeiro momento girando ao redor da questão do ciclo econômico do açúcar. Então, dentro desse ciclo econômico do açúcar, nós vamos ver que vários elementos vão fazer parte da construção dessa sociedade nacional, né? Nós, o Brasil, fomos uma colônia de exploração em que os portugueses, durante séculos, mantiveram um domínio. Nesse primeiro momento, a gente vai ver que então existiam várias características próprias dentro dessa sociedade. Uma dessas características vai ser o patriarcalismo. Essa é uma das características mais comuns, né, dessas diferentes sociedades coloniais, onde nós vamos ver que a figura masculina do indivíduo, que fazia parte de um contexto histórico que se vivia mundialmente, né, ele era uma figura extremamente hierárquica, excludente, que garantia dinheiro, direitos, poder, prestígio a poucos e negava esses direitos, principalmente políticos e de fala, aos outros indivíduos da sociedade. Andando lado a lado com o patriarcalismo, a gente vai ver os senhores do engenho. Os senhores do engenho, eles eram a figura dominante dessa sociedade, porque eles eram os donos dos engenhos de açúcar, os donos das terras, os proprietários dos escravos. Eles eram o poder patriarcal dessa sociedade. E eles se consideravam e eram considerados a nobreza da terra. Eles exerciam um poder localmente, mas também na esfera pública, no sentido das câmaras municipais, e na esfera privada também. A gente vai ver que quem estruturava, e a grande maioria dessa população, eram os escravizados. Em sua grande maioria, no Brasil, nós vamos ver que são os escravizados que vieram da África. Vai ter em um número um pouco menor os escravizados que são os escravizados indígenas, né? Eles executavam diferentes tarefas: artesanato, agricultores, criadores, caçadores, pescadores, trabalhadores domésticos e, é claro, trabalhavam nesses engenhos, entre outras atividades. Além dos escravizados, nós vamos ver que existem também outros dois elementos bastante importantes dessa sociedade, né? Os comerciantes e alguns trabalhadores assalariados. É claro que existiam diversificadas outras profissões e trabalhos exercidos dentro dessa sociedade. Os comerciantes, eles fizeram fortuna, eles faziam um comércio tanto externo quanto o comércio interno, enriqueceram bastante. E os senhores de engenho, eles também contratavam trabalhadores assalariados, que eram em geral os indivíduos que tinham um trabalho mais especializado, né? Quem eram essas pessoas? Alguns mestres de açúcar, ferreiro, carpinteiro, feitor, que era o que cuidava dos escravos, né? E qual era a composição do engenho? Como ela era composta? Nós tínhamos a casa grande, onde morava o senhor do engenho, né, onde era a sede administrativa de tudo. A gente tinha a senzala, onde era um lugar, né, tipo uma espécie de um galpão, onde viviam os escravizados. Nós tínhamos a casa do engenho, onde existia todo ali o processo do engenho do açúcar. A casa de purgar e os galpões, onde tinha o processo de refinamento desse açúcar. A capela, a função da Igreja Católica, extremamente importante. O canavial e a roça dessa cana de açúcar. Nesse vídeo nós falamos sobre a sociedade colonial portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.